Esse é um dos capítulos mais grandiosos e mais emocionantes de todo esse mangá. Isso porque desde o capítulo 1 sempre ouvimos menções à força e à grandiosidade desse pirata. O homem que inspirou o Luffy a ser o grande pirata que ele é hoje, aquele que cresceu no navio do Rei dos Piratas e alcançou um patamar enorme, talvez atualmente o maior que qualquer pirata já chegou. Mas dessa vez não tivemos só uma menção. Pela primeira vez em toda a história de One Piece, podemos contemplar a força e a movimentação real do pirata, que de acordo com o próprio Luffy é o mais próximo de se tornar o rei, Shanks, o Ruivo. Antes de chegarmos onde esse capítulo tornou-se um dos maiores dos últimos anos, temos uma breve continuação daquilo que aconteceu no capítulo anterior. E esse sem dúvidas é um dos melhores capítulos de One Piece até agora, e nós estamos muito empolgados para falar sobre ele. Mas antes de mais nada, vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e essa análise tá saindo um pouco mais tarde do que deveria por motivos de saúde da minha pessoa. Porém, essa análise tá muito bem feita e nós demos o nosso melhor para que esse vídeo fosse o melhor possível. Vocês vão gostar e com certeza terá valido a espera. E sem mais enrolação, vamos direto para esse capítulo. Recapitulando os acontecimentos de Egghead, descobrimos a razão pela qual os Serafins não obedeciam os demais Vegapunks. York havia planejado tudo anteriormente com os clones dos Chichibukais. Planejou desde o ataque a todos que não fossem Stella e os prisioneiros do laboratório, até mesmo o próprio ataque de Snake contra ela. Afinal, não poderia levantar suspeitas e se virasse pedra, todas as suspeitas sobre um traidor cairiam por terra. Tudo isso planejado pois o governo queria acabar com todos os Punks sem exceção, e isso incluiria a própria York mesmo sendo traidora. Mas existe algo curioso a respeito dessa página. York dá uma ordem diferente para essa Snake. Dentro do laboratório, eu te direi os lugares que você não vai poder destruir. Isso é curioso porque, de certa forma, existem coisas dentro da ilha no qual York quer preservar. Provavelmente a mente de Vegapunk, onde se encontra um conhecimento poderoso não só pela ciência do passado, como também a ciência bélica. Assim, York tendo poder para rebater a retaliação do governo mundial. Mas e se o que ela quer preservar também não é uma moeda de troca com o outro certo alguém? Sabemos que um traidor geralmente não quer só matar alguém por matar, mas tomar algo para si em busca dos próprios objetivos. Sabemos que em Egghead existem cópias não só importantes para a história, como material para armas poderosas. E se o governo se voltou contra York, com certeza ela pode negociar com os inimigos do governo, e isso inclui os piratas, e sabemos sobre um pirata extremamente oportunista e estratégico que curiosamente volta à nossa memória quando um de seus navios, o Sabre de Shebeck, aparece perto da costa de Egghead, o navio de Barba Negra. O navio da frota do Yonkou aparece em meio a uma página de fuga dos habitantes de Egghead e a fuga misteriosa de essa Snake. Temos duas teorias grandiosas a respeito disso mais à frente nesse vídeo, graças a uma informação encontrada dentro do navio de Shanks, mas por enquanto vamos ao momento mais épico dos últimos anos. Voltamos então à tentativa de invasão de Kid a Elbaf em Warland, a superfície que nós já conhecemos de Elbaf que apareceu no flashback de Big Mom. Também vale lembrar que Kid foi parar em Elbaf graças à escolha de rotas que aconteceu no final do arco de Wano. No final das contas, Luffy queria a rota dele, comemorou cedo demais em Kid, e os piratas do Kid recebem uma ameaça. Se eles querem chegar até o Ruivo, vão ter que passar por eles. E eles são os piratas da frota do Shanks: Garotine, Fugar e Pururu. Acho que o Oda perdeu um pouco da criatividade para nomes aqui. Mas assim como a impressão que todos tivemos quando lemos, a tripulação do Kid também teve. Aqueles piratas parecem fracos, embora tenham alguns nomes famosos, como observado pelo Killer. Como vemos na página seguinte, Shanks, o chefão, tem acolhido piratas do Novo Mundo, os protegendo sob sua bandeira, mesmo que eles sejam piratas fracos em sua frota. Alguns deles sequer tinham visto até o momento. Isso é interessante porque às vezes o poder não é só poder de batalha, mas influência. E não é de se duvidar que com certeza grande parte dessa frota foi protegida graças às aventuras de Shanks pelo mundo e suas festas e bebedeiras por onde passou. Então Shanks manda que todos recuem, e todos eles, inclusive a própria frota, faz piada a respeito de que o motivo é porque eles são fracos demais. E adiante vemos Shanks considerando os fatores antes de começar a batalha. Primeiro, Shanks, como grande líder, lidou de forma protetora com seus aliados como um grande pirata e o verdadeiro chefão como é chamado. E agora, em segundo
segundo lugar, demonstrou respeito por Kid e pela nova geração. Shanks já havia ressaltado quanto a nova geração deveria ser respeitada e não poderia ser parada. Ele deseja que todos tenham sucesso, principalmente Luffy, e no fim do arco de Wano ele ressalta isso quando afugenta o Touro Verde e reafirma sua confiança no menino do chapéu de palha. Isso também aconteceu em Marineford antes de devolver o chapéu ao Luffy. A gente observa o respeito que ele tem pela nova geração quando ele diz a seu bando que deve se considerar que ele tem 3 bilhões pela sua cabeça e que o crescimento dos jovens não pode ser subestimado. E logo em seguida percebemos que ele realmente gostaria de ter enfrentado Kid em um verdadeiro duelo 1x1, capitão contra capitão e tripulação contra tripulação. Afinal, ele procura saber a respeito dos ferimentos que aquele bando teve na guerra do país de Wano. Enfrentá-los fora de forma seria péssimo. Isso é uma atitude de respeito e honra vinda do grande chefão dos Piratas do Ruivo e convenhamos, em poucos diálogos e páginas, o Oda trabalhou muito bem tanto a dinâmica do bando quanto mais as camadas do próprio Shanks. E sinceramente, o cara é incrível. Era o que todos esperávamos ver depois de tantos anos, mas obviamente não é só isso. Porém, pausa para algo importantíssimo e aqui é a informação que mudou a perspectiva desse capítulo e que mencionei no início desse vídeo. Shanks pergunta para Hongo, membro de sua tripulação, onde está Barba Negra. Eles não sabem, mas certamente saiu de Hashinozo, a ilha pirata. Shanks claramente está preocupado com Barba Negra e o que ele está fazendo. Se Shanks foi ao governo mundial no capítulo 907 para avisá-lo sobre o Barba Negra, isso significa que Teach está indo atrás de algo realmente grande que coloca em risco não só o próprio governo mundial, mas o mundo inteiro. E ele provavelmente está perto de conseguir, graças à movimentação de pegar o One Piece que o Shanks realmente está tendo. Outra coisa, isso indica que existe um traidor ou informante dentro da tripulação do Barba Negra enviado por Shanks, ou até mesmo vice-versa. Nós descobriremos isso no futuro, mas agora vamos voltar à trama do capítulo, pois comentaremos essas teorias no final. Shanks considera todas as informações e feitos do Kid, e Kid, como um bom inconsequente, se prepara para o ataque direto. E é aqui que a posição de respeito e duelo que Shanks tinha para enfrentar Kid muda completamente. Essa cena remete perfeitamente ao primeiro capítulo do mangá. Kid usa seu canhão na intenção de destruir toda a frota fraca, entre aspas, do Ruivo que estava diante dele. Não sei se vocês lembram, mas como Shanks explicou no capítulo 1, ele tolera insultos a si mesmo, mas não vai tolerar que ninguém machuque seus amigos ou qualquer um que aponta uma arma diante de outra pessoa deve estar preparado para colocar sua vida em risco. Para provavelmente entender esse código moral, a gente pode olhar novamente para a aparição de Shanks no final de Wano. Shanks está disposto a aceitar qualquer desafio e considera defender esse código pirata como uma questão de dever, quando é lembrado que Bartolomeu, da frota do Luffy, queimou uma de suas bandeiras. Uma prova disso é que em todas as ocasiões que vemos Shanks lutar com alguém, ele dá um aviso ou um ultimato: se renda ou esteja pronto para colocar sua vida em risco, assim como no capítulo 1. É o que eu digo, que personagem incrível e como Oda consegue construir isso perfeitamente bem, mesmo com poucas aparições do Shanks no decorrer da obra, e especialmente nesse capítulo. É um presente em tanto para quem é fã do personagem e fã dessa obra há tanto tempo. Aqui, na página em que Kid aponta o seu canhão, é simplesmente um absurdo como o poder de Shanks é apresentado, e como ele é extremamente forte. Como sabemos, Katakuri consegue enxergar por volta de 5 segundos no futuro, isso em batalha estando concentrado, o máximo que havia sido apresentado até hoje a respeito do Haki da observação. Mas aqui no diálogo do Kid, vemos o quanto Shanks ainda é muito mais poderoso. Kid diz com todas as letras: aniquilarei todos vocês em 10 segundos. Ele deixa precisamente os 10 segundos para destruí-los com seu canhão, e nesse momento Shanks começa a ter uma visão do futuro. Ele praticamente vê toda a cena de Shanks destruindo a sua frota com Damage Punk, o despertar da fruta. O Oda nesse momento mostrou o maior haki da observação da história, sendo esse o do próprio Shanks. E mesmo que Kid tenha dito 10 segundos, o que já é maior do que o Katakuri, isso não impede que Shanks consiga ver até cenas muito maiores, visto ter observado tudo isso no que provavelmente superou os 10 segundos. Simplesmente um absurdo. O nível de poder de Shanks é muito maior do que quase tudo que nos foi apresentado até hoje, e aqui no campo das teorias podemos até supor que Shanks tem um haki ainda mais ampliado que esse, podendo ver eventos futuros, já que muitas das suas aparições no mangá foi alertando as pessoas justamente de eventos futuros, como foi com Barba Branca e os próprios Gorosei. O que espanta é que em ambas as ocasiões Shanks tinha certeza do que estava prestes a acontecer. Acertou em Marineford e por que não no futuro, relacionado ao aviso aos Gorosei. Já já nós comentaremos mais sobre isso. Outro
outro detalhe, Shanks se surpreende com o poder de Kid, afinal assim como ele viu, Kid teria destruído grande parte da frota, se não ela por completo. E aqui ele ordena que se afastem para a esquerda e para a direita. Mas o que mais me chamou a atenção foi o seguinte, ele expressa ordens diretas a Dory e Brog, os maiores guerreiros conhecidos de Elbaf, e eles obedecem como praticamente seus subordinados. Está mais do que claro que não se trata apenas de uma aliança ou respeito mútuo entre os gigantes e Shanks, mas sim uma subordinação. Aparentemente ele tem Dory e Brog como seus subordinados, e assim provavelmente com o respeito que eles possuem dentre os gigantes, o próprio exército gigante está nas mãos do Ruivo. É como eu digo, esse capítulo é um sonho realizado para os fãs do Shanks e os fãs de One Piece. É nesse momento que pela primeira vez vemos Shanks usar um ataque direto em uma batalha nesse mangá. E é relembrando o ataque que seu antigo capitão, o que já nos deixou arrepiados, e com seu haki do rei imbuído em sua espada derrubando toda a tripulação de Kid, que Shanks usa Kamusari, rejeição divina. Um único golpe que oblitera Kid e Killer. Cara, apenas um ataque foi necessário. Sinceramente nesse momento fiquei até assustado de lembrar as palavras de Luffy, que ele quer superar Shanks e provavelmente também o quer enfrentar para se tornar o rei. É nesse momento que sentimos um medo que não sentíamos há muito tempo. O Luffy ainda precisa de muito para chegar nesse nível. Dando continuidade a essa cena, vemos Shanks de pé diante de Killer e Kid imóveis, completamente derrotados e à beira da morte. E essa cara do Shanks, cara, pelo amor de Deus, quando o Ruivo tá sério, a coisa complica. Toda a tripulação que ainda estava de pé suplica por misericórdia, entregando o bem mais precioso de toda a jornada de Eustace Kid, os Road Poneglyphs que eles possuíam. Lembrando, ninguém conhecido do bando de Kid sabe fazer aquelas cópias, somente os membros da aliança feita em Zou, e de qualquer maneira, o fim dos piratas do Kid já estava próximo. Algo curioso, em um dos anúncios de rendição, o tripulante pede para que Shanks não mate Kid. A primeira coisa que me impressionou sobre essa situação é que parece que Shanks fez questão de destruir o canhão, mas não usou força letal no próprio Kid. Shanks cortou o Kid o suficiente para deixá-lo com uma cicatriz e nocauteá-lo, mas não o matou imediatamente. Por quê? Se lembrarmos do que aprendemos sobre a respiração de todas as coisas que existe em Alabasta pelo mestre do Zoro e a explicação existente no próprio arco de Wano com o Ryou, uma lâmina só corta quando o usuário deseja. Isso significa que Shanks deixou Kid viver intencionalmente. A intenção de Shanks parece ser não matar Kid, mas ensinar-lhe uma lição dura e dar-lhe um choque de realidade. Uma coisa que parece que ele não aprendeu em Wano, nem no primeiro combate entre eles quando Kid perdeu seu braço. Em um único momento, em um único ataque, Shanks pune a arrogância de Kid e o coloca de volta à estaca zero. Um Hellis pirata sem tripulação, navio ou qualquer ambição. E uma coisa que deixou essa cena muito pesada foi o seguinte. No SBS de número 4, há décadas atrás, Oda falou sobre a morte em One Piece. Ele disse, o motivo de Luffy não matar é esse. Na era dele, o povo vive por suas crenças e arriscam suas vidas para defendê-las. Luffy destrói as crenças de seus inimigos ao derrotá-los. Para ele, ser derrotado e ter suas crenças destruídas é tão ruim quanto a morte. Portanto, matar seus corpos é desnecessário. Agora pensem no Kid como personagem. Tudo que ele tem é sua arrogância e ambição. Uma das falas mais famosas do mangá vem justamente dele, de que no novo mundo você precisa acreditar na ambição de que quer se tornar o rei dos piratas, senão você morre. Kid sofreu uma derrota colossal, pior do que a própria morte. Dory e Brog dizem outra frase emblemática tão poderosa quanto a de Shanks sobre as armas. Se apontam armas para a terra natal de alguém, estejam preparados para ter o mesmo destino. E é com Hakoku, mesmo ataque combinado usado por Kaido e Big Mom, que aquilo que restava do orgulho de Kid, o Victoria Punk, o navio que carregava o nome de seu primeiro amor, é completamente destruído. Em Elbaf, no Novo Mundo, os piratas Kid, liderados pelo homem com a recompensa de 3 bilhões de berries, Eustace Kid, foram completamente aniquilados. Não sei se todos vocês viram esse vídeo especial no canal, mas falamos sobre as semelhanças entre os arcos, e se não viram ainda, recomendamos muito que assistam. Nele dizemos que Egghead, o Novo Mundo, está no exato mesmo ponto que Sabaody na Grand Line. Em Sabaody é onde temos a famosa cena do narrador dizendo: naquele dia, a tripulação do Chapéu de Palha foi completamente derrotada. Depois desse capítulo, isso nunca mais tinha acontecido. E curiosamente, aconteceu justamente nesse ponto da história. Interessante, não é? Assistam esse vídeo. Mas voltando, se Kid morreu ou não, ainda não podemos ter certeza, principalmente pelo autor dessa obra ser Eiichiro Oda. Mas aqui, a jornada de Kid aparenta ter chegado ao fim, ou uma grande pausa pelo menos, isso porque com Luffy foi um recomeço. Já Kid voltou à estaca zero. Isso é, se ele ainda permanecer vivo. Talvez o Oda com essas semelhanças indique que é um futuro recomeço para Kid, mas se estamos no final da obra, é muito difícil que esse seja o caso. E aparentemente, aqui acaba o sonho de Kid.
Mas é claro que essa review não acaba aqui, pois agora nós vamos falar dos mistérios envoltos a esse capítulo, envolvendo Barba Negra e o Traidor. Como dissemos anteriormente, no capítulo 907, Shanks e os Gorosei falam sobre um pirata. No capítulo 1079, Shanks está procurando por Barba Negra. Se Shanks foi ao governo mundial, muito provavelmente para avisá-lo sobre o Barba Negra, isso significa que Teach está indo atrás de algo realmente grande que pode abalar o mundo inteiro. No capítulo 908, o In esfaqueou a foto de Shirahoshi e rasgou as fotos de Luffy e de Barba Negra. Aqui, ele já deveria saber o aviso que Shanks deu aos Gorosei. Luffy acabou de despertar sua fruta Nika e o plano de Teach está em andamento. Shanks não estaria se movendo assim se Barba Negra apenas quisesse se tornar o rei dos piratas, principalmente dizendo que quer o One Piece. Kaido e Big Mom fizeram uma aliança para pegar as armas antigas, mas mesmo que Pluton estivesse sob seus narizes, eles nunca estiveram perto de pegar. Shanks provavelmente sabe que a Pluton está em Wano graças a Oden, e ele também sabe que Barba Negra não tem concorrência agora para ir atrás disso. Por isso, nesse capítulo, ele diz que imaginava que Barba Negra estivesse em Wano. Essa era a maldita razão pela qual Shanks aparece no fim daquele arco, e olha só, é nesse mesmo momento que ele fala sobre sua intenção de pegar o One Piece, quando viu que Barba Negra ainda não estava lá. Durante a época de Roger, sua competição pelas armas antigas era chique, e Shanks sabe que Roger encontrou uma dessas armas porque ele estava dentro do navio na batalha contra Chique. Com Kaido e Big Mom fora do caminho, está cada vez mais fácil para o Barba Negra conseguir as 3 armas ancestrais, e esse pode ser um dos motivos pelo qual Barba Negra quer o Vegapunk vivo, e por isso tem o navio dele se encaminhando para Egghead. Se a Robin souber da existência das 3 armas antigas, isso significa que Ohara tinha algumas informações sobre Urano, mas como a pesquisa de Vegapunk é mais avançada, ele já poderia ter uma pista de onde encontrar o verdadeiro Urano. Algo que Teach precisaria e bingo! Aqui está a importância de Vegapunk que fez Teach se mover. É curioso que Stussy saiba disso, aliás, já que ele está infiltrado no governo mundial há mais de 20 anos. Isso significa que para a pesquisa de Punk era necessário alguém infiltrado em Mary Joyce. De qualquer maneira, a intenção de Barba Negra parece estar muito clara a respeito disso, e essa é sua provável razão para estar em Egghead. Ou quem será que pode estar? Lembrem-se, Ohara é citada várias vezes nesse arco, o acontecimento que está por vir é extremamente semelhante ao de Ohara, e isso é dito pelos próprios personagens. E quem é que estava naquele fatídico incidente? Isso mesmo, o Aokiji. O mesmo que pelas ordens de seu capitão já tomou um de seus navios para capturar Purin e Holy Cake. Ao invés do próprio Teach, deve ser Aokiji quem está prestes a chegar em Egghead após ter capturado a Purin. O mundo de One Piece está fervendo, o incidente que vai abalar o mundo inteiro está próximo, e agora é possível que tenhamos uma interferência de 3 Yonkous em Egghead. Com Barba Negra chegando, e se Shanks for atrás dele na própria ilha, as coisas vão ficar muito quentes. Que mangá incrível, que mundo rico e que autor maluco. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram dessa análise, não se esqueçam de checar os links na descrição das nossas redes sociais, o Discord, o Instagram e a plataforma de lives do canal. E é claro, de deixar seu like e comentar aí embaixo o que vocês acharam. Se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscrevam para aumentar nossa recompensa aqui no YouTube. E nos vemos na próxima semana. É isso, galera. Valeu!